Olá, pessoal. Eu sou a Paty Magalhães, sou coautora, junto com o Zé Paulo e com o Carlos, de um modelo de dispersão do coronavírus. Então, eu queria apresentar o modelo para vocês, para que todo mundo que estiver em casa possa mexer e brincar com esse modelo. Então, essa é a cara do modelo. Nele, a gente simula, nessa grade, a possibilidade da transmissão do vírus entre essas pessoas. E aqui vai aparecer a curva, né, de distribuição, ou seja, quantas pessoas estão infectadas, quantas pessoas estão imunes e quantas pessoas, as verdinhas, são saudáveis, mas estão suscetíveis a serem contaminadas. Então, do lado esquerdo aqui, a gente tem os parâmetros do modelo, né? Nessa primeira situação, a gente está simulando um ambiente altamente populoso, né? Então, a gente está usando 1.000 pessoas. E eu vou começar com uma porcentagem de 0 pessoas confinadas, com 10 infectados iniciais. Aqui embaixo eu tenho os parâmetros que são relacionados ao vírus, então características que a gente viu na literatura que são observadas do Covid-19. Então, a chance de transmissão está em 79%, a chance de recuperação em 96%, o período, ou seja, a janela em que, mesmo não tendo sintoma, as pessoas podem transmitir o vírus, de 14 dias, e um tempo de imunidade que a gente está considerando a princípio de 365 dias. Mas, como eu vou discutir logo na sequência, esse é um parâmetro que a gente investigou e que faz bastante diferença. Bom, como é que o modelo funciona? Eu reseto, né? Eu defino os meus parâmetros aqui e eu reseto o programa. A cada vez que eu clicar aqui, eu vou ter uma nova condição inicial. Por quê? Porque o programa funciona inicialmente como uma disposição aleatória dessas pessoas nessa grade. E quando eu iniciar, essas pessoas vão se movimentar também de forma aleatória. E eu vou evoluir, eu vou observar a evolução dessa curva de contaminação. A cada 90 dias, uma nova pessoa doente é introduzida no sistema. E o que eu posso ver, eu vou parar a simulação para discutir um pouco o gráfico, o que eu posso ver é que eu tenho um primeiro pico muito alto aqui, com 840 pessoas de 1.000, ou seja, muita gente, muito mais do que 50% da população contaminada, e esse surto, depois de mais de um ano, aqui 458 dias, ele volta a se repetir. E ele volta a se repetir exatamente quando a curva da imunidade cai e um novo indivíduo doente é introduzido no sistema. Bom, a gente também pode agora ver o que acontece se eu aumentar a porcentagem de confinados para 50%. Não, melhor, eu vou colocar 60%, que é o que sugere o nosso governador João Dória. Nesse caso, eu tenho que resetar o programa de novo, e aí eu inicio. Então, eu posso perceber já logo de cara que a primeira curva, de fato, ela é mais achatada, né? Eu tenho agora só 772 pessoas infectadas, o que ainda é um número alarmante, né, para o sistema de saúde. E, novamente, eu vejo que esse ciclo ele vai voltar a se repetir depois dos mesmos 470 dias. Isso varia de simulação para simulação, por isso que é importante fazer muitas simulações para ter um dado estatístico. Mas ela também volta a se repetir com uma intensidade um pouco menor. O que é interessante é que essa situação ela só muda mesmo quando a gente aumenta a porcentagem de confinados para mais do que 90%. Nesse caso, eu vejo que eu tenho muitas pessoas paradas na minha grade e, de fato, eu consigo notar que o pico, agora sim, tem uma diminuição muito considerável, né? E esse segundo pico, mesmo com a queda da imunidade das pessoas, ele é muito mais suprimido. Ou seja, a mensagem é que é muito importante que o maior número de pessoas possíveis fiquem confinadas. E não 60%. 60% é um número muito baixo. Um outro fator que influencia muito é o tempo da imunidade, porque, como eu mostrei e discuti aqui, é quando a imunidade cai que um novo ciclo começa. Isso considerando
esse sistema, né? Que é um sistema simplificado e praticamente fechado. Se eu diminuir o tempo de imunidade para 6 meses, nesse caso, né, mais ou menos 6 meses, eu tenho que resetar de novo e eu vou voltar para 0%. Nesse caso, eu vejo que a minha curva, a primeira curva, é muito alta ainda. Eu não vejo uma influência do ciclo nessa curva. Aqui eu tenho, inclusive, até mais da mesma ordem de infectados que eu tinha com 1 ano de imunidade, mas a reincidência do ciclo é mais rápida. Ela volta a acontecer depois de 200, 300 dias. Ou seja, o efeito da imunidade está mais associado com a reinteração desses ciclos na nossa sociedade. Agora, o que é importante colocar é que, em todos os casos que a gente simulou, 90% de confinados sempre é o melhor cenário. E que, mesmo nessa condição de 90% de pessoas confinadas, eu posso ter uma reiteração do ciclo. E mais do que isso, o que a gente está vendo na China hoje é que a saída da quarentena, ela é uma decisão muito crítica, porque se eu sair da quarentena tendo um alto número de pessoas que não foram infectadas, o que é bom, eu tenho uma imunidade no sistema que ela é vulnerável, ou seja, eu tenho uma grande parte da população que ainda não é imune ao vírus. Então, o que acontece é que, com a reintrodução de pessoas contaminadas nesse sistema, eu posso reiniciar o ciclo novamente, que é o que está acontecendo na China agora. Bom, pessoal, essa é a ideia. Eu queria mostrar para vocês esse modelo que está disponível, é público para todo mundo pode mexer. Quem é bom de programação pode alterar esse código, inclusive é software livre, está disponível. O código e todas as informações estão contidas nessa própria página do modelo, tá bom? Então é isso, bora divulgar.